Olá, turma! A aula de hoje é sobre a construção dos mapas. Vamos iniciar falando sobre a cartografia. A cartografia é uma ciência que faz uso de operações científicas, bem como de técnicas na produção de mapas, cartas e outras representações gráficas. Vejamos a seguir a definição de mapas e cartas de acordo com o IBGE. Mapa é a representação gráfica em escala, normalmente pequena, de toda ou parte da superfície terrestre em um plano. É utilizado para a representação de aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais. Já a carta é a representação no plano de aspectos naturais e artificiais, em escala média ou grande. O grau de detalhamento é alto e geralmente são elaboradas em folhas articuladas. Observem que a representação em escala no mapa geralmente é pequena e na carta essa representação ela é média ou grande. Durante séculos, a cartografia vem sendo utilizada e certamente com seu desenvolvimento nos ajudou a representar os diferentes espaços na superfície terrestre e no plano. Por isso, vamos conhecer um pouco do seu processo histórico. Quando o ser humano começou a representar os espaços de seu interesse, há milhares de anos, eles eram gravados em pedras ou argila. No decorrer dos anos, passaram a ser elaborados em tecidos e papiros. O registro de mapa mais antigo de que se tem notícia é o Gansur, de aproximadamente 2.500 anos a.C., encontrado na antiga Babilônia, onde hoje se localiza o atual Iraque. Já na Idade Média, a cartografia viveu um retrocesso na construção e elaboração dos mapas, que passaram a ser confeccionados conforme as concepções religiosas. Na Idade Moderna, a cartografia teve considerável avanço graças às grandes navegações, séculos XV e XVI. O uso de instrumentos de orientação, como a bússola, permitiu que os mapas fossem elaborados com base na Rosa 200, o que tornou possível as navegações a partir de pontos conhecidos. A cartografia passou, então, a ter grande importância a partir do século XVI, principalmente por mapear novas áreas, facilitando a busca por novos produtos comerciais, além de influenciar no domínio de diferentes regiões do globo. Por fim, na atualidade, observamos uma verdadeira revolução na produção de mapas, pois eles são elaborados com a ajuda de computadores e satélites. Como dito anteriormente, o mapa é a representação gráfica em escala de toda ou parte da superfície terrestre em um plano. E para confeccioná-lo, é necessário um sistema de projeção. As projeções cartográficas são uma rede de paralelos e meridianos utilizados para a elaboração de mapas. Toda projeção cartográfica apresenta uma deformação quando representada no plano. Por isso, existem várias projeções que diminuem essas deformações dependendo do que será representado. A mais utilizada para representar a superfície do planeta é a cilíndrica. Vejamos algumas dessas projeções. Projeção de Mercator. A projeção cilíndrica mais conhecida é a de Mercator. Ela foi desenvolvida por Gerardus Mercator em 1569, a qual foi muito utilizada para a navegação. Tem como característica manter a forma dos continentes, direções e ângulos, mantendo em linhas retas as latitudes e as longitudes.
Outro exemplo de projeção cilíndrica foi elaborado pelo alemão Arno Peters em 1973. Essa projeção mantém a proporção das áreas representadas, porém altera a forma delas. Nessa projeção, são destacados os países subdesenvolvidos e o continente africano é colocado no centro do mapa. A projeção cônica é resultante da projeção da superfície terrestre sobre um cone, que posteriormente é planificado. Os paralelos, que são as linhas de latitude, são representados por arcos circulares concêntricos. Esses arcos circulares concêntricos são referentes a objetos que compartilham o mesmo centro. Nesse caso, as linhas de latitude. E os meridianos, as linhas de longitude, por retas radiais igualmente espaçadas. A distorção é menor em uma faixa estreita ao longo do paralelo. Esse tipo de projeção é geralmente usado para representar regiões de latitude média entre 25 a 65 graus de latitude norte e sul. E o resultado é uma menor distorção na forma original da superfície representada. Nesse caso, não há distorções nas médias latitudes, porém, há distorções nas regiões de alta latitude, as próximas aos círculos polares, e nas baixas latitudes, as próximas ao Equador. No hemisfério norte, por exemplo, os Estados Unidos, a Rússia e vários outros países da Europa se valem desse tipo de projeção, pois apresentam seus territórios em médias latitudes. As projeções planas ou azimutais são aquelas projetadas sobre um plano tangente, a linha que toca outra linha. A esfera terrestre. Elas podem ser classificadas em polar, onde o ponto de tangência é no polo, equatorial, onde o ponto de tangência é na linha do Equador, e oblíqua, onde o ponto de tangência é em qualquer lugar da superfície. Os meridianos são linhas retas que partem desse ponto, enquanto os paralelos aparecem como círculos concêntricos ao ponto de tangência. O resultado é uma projeção que não mantém a dimensão nem o formato dos continentes, em que as distorções vão aumentando conforme se afastam do ponto de tangência. Uma vez que distâncias e ângulos sobre o ponto central estão corretos, a projeção azimutal equidistante é útil para representar rotas de um determinado local para outro e outros locais de interesse. Ainda existem outros tipos de projeções. Vamos ver alguns exemplos. A projeção de Rosel, ela é uma projeção equivalente. Ela é utilizada para representar o planisfério. Seu contorno em elipse dá a ideia aproximada da forma esférica da Terra com achatamento nos polos. A projeção de Moeidi, concentrada na Europa, ela também é equivalente. Ela mantém a proporção exata entre terras e águas. O mapa mundi é a representação da Terra em dois hemisférios. A projeção interrompida de Gould, ela é construída com base na projeção de Moeidi, aproveitando ao máximo as zonas de menor deformação. Temos ainda a projeção azimutal equidistante oblíqua. Ela mantém verdadeiros os ângulos azimutais e as distâncias com base no centro da projeção. Temos também a projeção azimutal equidistante polar. O polo norte é o centro do mapa e com base nele as distâncias estão em escala verdadeira, bem como os ângulos azimutais.
mostra a proximidade das duas superpotências da Guerra Fria. A projeção de Miller, centrada na América, ela também tem na Europa. Ela adota um espaçamento dos paralelos que permitem mostrar os polos em uma linha reta. Não apresenta grandes deformações de áreas e de ângulos. E, por fim, a projeção de Maxion de Fuller. O poliedro, ele reduz distorções habituais e proporciona uma visão mais precisa das dimensões relativas dos continentes e oceanos. Essa projeção, ela não é uma projeção equidistante, ela é uma projeção poliédrica. Por fim, nós temos a anamorfose. As anamorfoses são representações do espaço geográfico de uma forma diferente do convencional, porque para sua elaboração não existe a necessidade de projeções cartográficas. Nela, não haverá uma certa distorção do tamanho das áreas representadas de acordo com o indicador, que no caso são os dados quantitativos, a ser utilizado para diferenciá-las. Observe nessa imagem que se refere à população mundial. Turma, nas próximas aulas nós vamos falar sobre as representações cartográficas e sobre as escalas. Tenham um bom estudo e até a próxima!